clamor a Santa Edviges e São Cono para sorte, sucesso, dinheiro e proteção contra dívidas e golpes. Você já imaginou receber uma sorte tão grande que mudaria completamente sua vida? Uma sorte capaz de abrir portas na sua carreira, proteger seu dinheiro de golpes, quitar todas as dívidas e ainda trazer ganhos incríveis em jogos e apostas. Hoje você vai conhecer uma oração poderosa Santa Edviges e São Cono, santos intercessores de prosperidade e proteção, que pode transformar o impossível em realidade. Fique comigo até o fim e descubra como essa oração pode mudar o seu destino. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Edviges, mulher de fé que soube administrar a casa, orientar os negócios e aliviar quem vivia oprimido por dívidas, e São Cono, servo simples e diligente, lembrado quando a sorte parece fugir e quando um passo certeiro pode virar a maré, venho diante do Altíssimo com o coração aberto e a consciência do meu papel como homem que deseja trabalhar com retidão, cuidar do que já existe em minhas mãos e ampliar o alcance do meu sustento para proteger os meus, sem ilusões fáceis e sem atalhos que corrompam a alma, pedindo que ambos apresentem minhas intenções ao Deus vivo, para que a sabedoria ilumine decisões diárias e para que a boa sorte me visite no tempo oportuno, alinhada à justiça e à prudência que agrada ao céu, a fim de que a renda se fortaleça, o ganho seja limpo, as oportunidades corretas apareçam na hora certa e eu saiba reconhecê-las com clareza, coragem e serenidade. Santa Edviges, conhecedora da angústia de quem conta moedas e faz contas, interceda por mim, para que dívidas não ditem meus passos, para que a ansiedade não mande no meu sono, para que meu trabalho renda de modo estável e para que portas legítimas se abram diante de mim, sem armadilhas e sem iscas enganosas. Que cada contrato, cada parceria, cada proposta e cada cliente que se aproximar de mim seja filtrado pela luz divina, afastando interesses escusos e conduzindo-me apenas ao que constrói, preserva e amplia o bem. São Cono, exemplo de simplicidade que não despreza o esforço honesto do dia a dia, apresente ao Senhor meu desejo de prosperar sem ferir ninguém, de avançar sem passar por cima de outrem, de negociar com palavra firme e olhar verdadeiro. Que eu tenha a intuição necessária para dar o passo certo, a leitura atenta do cenário para não cair em ciladas, a disciplina para cultivar hábitos que multiplicam resultados e a ousadia mansa que me faz sair da estagnação quando chegar a hora exata de agir. Que Deus, na sua misericórdia, olhe para minha casa, para minha carteira, para minhas ferramentas de trabalho, para meus planos e para minhas ideias, e sopre sobre eles um vento bom, ordenado, que traga clientes fiéis, oportunidades justas, ideias lucrativas, produtividade contínua e proteção contra perdas inesperadas, fraudes, extravios e promessas falsas. Que eu aprenda, pela luz do Espírito, a separar o que vale do que apenas brilha, a escolher prioridades, a usar bem cada minuto e a investir com cautela e visão ampla, evitando desperdícios, vaidades e distrações que drenam recursos. Santa Edviges, que seu testemunho me eduque na sobriedade financeira, ensinando que riqueza de verdade começa no interior, na boa administração, na gratidão e na constância. Ajude-me a organizar contas, limpar pendências, renegociar com inteligência quando preciso e construir reservas que me deem fôlego, para que eu não fique à mercê de imprevistos, para que nenhum golpe encontre brecha em mim, para que nenhum desejo apressado me arraste a escolhas ruins. São Cono, que seu exemplo me inspira a cultivar um olhar atento aos pequenos sinais que apontam caminhos promissores, a não desprezar ideias simples que, tratadas com diligência, podem se tornar fontes generosas, a trabalhar com alegria, a colocar qualidade no que faço e a respeitar o ritmo dos processos, confiando que o céu governa também os detalhes e os prazos. Peço ainda que ambos levem ao Senhor a minha necessidade de lucidez nas conversas sobre dinheiro, para que minha palavra seja clara e minha postura seja firme, sem arrogância, sem medo e sem servilismo, e que, onde houver discórdia, ruído, má-fé ou confusão, a verdade prevaleça. Que, onde houver inveja, ciúme, desejo de ver meu fracasso, o Altíssimo erga um muro de proteção em redor de mim, neutralizando olhares malignos, palavras malditas e tramas ocultas.
Que, onde houver atraso injusto, burocracia paralisante e portas emperradas, anjos do Senhor atuem para destravar o que precisa seguir adiante, mantendo longe de mim a pressa cega e também a inércia que paralisa. Que minha mente receba uma unção de sabedoria prática, ao acordar, discernimento sobre prioridades, ao negociar, perspicácia para avaliar riscos, ler cláusulas, ponderar cenários, ao comprar, sobriedade, ao vender, justiça, ao poupar, constância, ao investir, visão de médio e longo prazo, ao doar, generosidade responsável, ao planejar, paciência, ao agir, firmeza, ao colher resultados, gratidão discreta e, nos reveses, resiliência que aprende, ajusta rotas e segue adiante sem amargura. Santa Edviges, que seu zelo por quem sofria com dívidas ressoe sobre as minhas contas, para que nenhuma despesa escondida sugue meus ganhos, para que eu identifique despesas supérfluas e as substitua por escolhas sábias, para que cada assinatura, cada boleto e cada parcelamento passe por um crivo rigoroso, e para que minha memória esteja afiada na hora de cumprir prazos, evitando multas e taxas que corroem o que conquisto. São Cono, que sua lembrança desperte em mim uma saudável expectativa de boas surpresas, daquelas que Deus prepara para quem trabalha com retidão. Que oportunidades inesperadas encontrem meu caminho, que convites certos cheguem à minha agenda, que ganhos adicionais surjam de talentos que eu já possuo e talvez nunca tenha usado totalmente, e que contatos positivos se cruzem com meus passos, gerando redes confiáveis, nas quais minha palavra valha e a palavra do outro também valha, cimentadas pela verdade. Ao Senhor soberano, apresentem minha história, minha biografia profissional e minhas tentativas. Que o passado seja redimido, o presente seja ordenado e o futuro seja fecundo. Que portas adequadas se abram e que portas enganadoras permaneçam fechadas. Que minha reputação seja guardada, que meu nome permaneça limpo. Que minha assinatura valha pelo sim que significa sim e pelo não que significa não. Que o ambiente onde eu trabalho seja purificado de intrigas e mentiras. Que pessoas mal intencionadas percam interesse em mim e sigam outro rumo. E que pessoas justas, competentes e generosas se aproximem, somem e cresçam ao lado, por meio de relações claras e objetivos nobres. Peço proteção sobre ferramentas digitais, senhas, contas bancárias, cartões, aplicativos, documentos e dispositivos, para que nenhum tipo de golpe encontre minha rotina desatenta. Que o Espírito me recorde de checar detalhes, verificar remetentes, confirmar números e consultar fontes seguras, poupando-me de erros simples que custam caro. Que toda negociação online seja realizada com prudência, e que minha rede de contato seja blindada contra intrusos. Que minha saúde mental e emocional seja fortalecida, para que a ansiedade não me cegue e euforia não me confunda. Que eu saiba descansar na medida certa, renovar energia com hábitos corretos, cuidar do corpo, ordenar a mente e proteger o coração, pois um homem equilibrado decide melhor, negocia melhor, produz melhor, lidera melhor, e, onde a paz reina por dentro, as decisões fluem com clareza, sem ruído e sem pressa. Santa Edviges, inspire caridade concreta no meu dia a dia, lembrando-me de que riqueza autenticamente abençoada não se fecha em si. Que eu programe doações com responsabilidade, ajude quem precisa sem alimentar dependências, e reconheça que a mão que reparte abre espaço para novas colheitas. Que, porém, toda generosidade venha acompanhada de sabedoria, para que eu não seja manipulado por discursos emotivos ou chantagens. São Cono, ajude-me a manter bom humor e esperança quando um projeto não der certo de primeira. Que eu aprenda com os tropeços, ajuste rotas, estude de novo, peça conselhos e siga, porque perseverança inteligente é caminho de resultados sólidos. E, quando a maré do mercado mudar, que eu me adapte, sem pânico e sem teimosia, atento a tendências, ouvindo especialistas capazes e filtrando cada opinião com o crivo da oração. Que o Deus Eterno, em sua bondade, sopre criatividade sobre meus dons, dando-me ideias simples e aplicáveis, caminhos de diversificação coerente com minha realidade, novas frentes de renda que respeitem meus valores, e conexões profissionais que acrescentem. Que produtividade aumente sem me escravizar,
que minha casa seja lugar de paz, que minha família sinta segurança em mim, e que, ao final de cada mês, eu veja contas pagas, metas atingidas e reservas aumentando com constância. E quando o coração for tentado pelo atalho, pelo lucro fácil, pela sedução do ganho que pede o sacrifício da consciência, que a lembrança de ambos, Santa Edviges e São Cono, me traga de volta ao prumo. O melhor caminho é o da verdade, do trabalho bem feito, da paciência aliada à inteligência e do respeito ao próximo. Que nenhum ressentimento me paralise, que nenhuma palavra negativa ganhe morada em mim, que nenhuma comparação me roube o foco, que eu celebre a conquista do outro sem inveja e aprenda com ela, que eu me alegre com o progresso de quem caminha ao lado, sabendo que há espaço para todos que trabalham com retidão. Sinto muita gratidão, desde já, por portas abertas, por aprendizados, por correções, por disciplina, por oportunidades, por composições de dívidas resolvidas, por bons acordos, por clientes satisfeitos, por projetos concluídos, por novos contratos, por convites inesperados, por mentorias valiosas, por prazos cumpridos e por cada manhã em que a esperança amanhece renovada. Santa Edviges, olhe por mim, por minha casa e por meu nome. São Cono, olhe por meus passos e decisões. E que, sob o olhar do Altíssimo, cada moeda que passar por minhas mãos conte uma história limpa, cada assinatura traduza compromisso, cada dia de trabalho deixe um rastro de excelência, e cada descanso merecido prepare terreno para novos avanços. Que o Senhor confirme o bem que começou em mim, fortaleça o que já está estabelecido e amplie, na hora certa, tudo quanto for justo necessário, para que eu cuide com sabedoria do que possuo, para que eu ganhe com honestidade o que ainda não possuo e para que eu administre, com coração agradecido, o que vier a adquirir. Santa Edviges, amiga dos que sofrem com dívidas e intercessora de tantos que experimentam o peso das cobranças, e São Cono, lembrado pela proteção que abre caminhos inesperados para a prosperidade, venho diante de Deus pedindo que ambos levem minha súplica ao trono divino. Estou aqui como homem que reconhece suas limitações, que carrega nas costas o peso de dívidas acumuladas, de compromissos que parecem não se encerrar e de cobranças que tiram a tranquilidade. O coração se aperta quando se pensa no amanhã, quando os prazos batem à porta e quando o cansaço tenta tomar conta, mas a confiança no Senhor permanece como chama acesa, porque sei que não estou sozinho. Peço que intercedam por mim para que o Altíssimo abra caminhos de libertação financeira, para que cada conta encontre saída, para que cada cobrança tenha resposta, para que cada débito encontre quitação definitiva, e para que eu viva livre de amarras que sugam energia e roubam a paz. Santa Edviges, mulher que caminhou pela terra com humildade e prudência, que usou bens materiais para ajudar quem sofria com dívidas, traga ao coração do Pai Celestial meu desejo sincero de colocar minha vida financeira em ordem, de quitar o que devo, de limpar o meu nome e de poder olhar para frente sem um fantasma de cobranças constantes. São Cono, cuja devoção se espalhou entre os que esperam por sorte justa e oportunidade certa, apresente ao Senhor meu desejo de encontrar saídas honestas, de receber propostas corretas e de descobrir alternativas concretas para solucionar pendências que parecem intermináveis. Que o Deus Eterno sopre sobre mim uma onda de clareza, de disciplina e de sabedoria, para que eu organize o que tenho, negocie com inteligência, corte o que drena recursos sem sentido e preserve o que sustenta minha vida e meu trabalho. Que cada dívida encontre o caminho da quitação, seja por aumento de renda, por acordos equilibrados, por redução de juros abusivos ou por soluções que só o Senhor conhece. Que minha palavra seja firme diante de credores, que minha mente seja lúcida para avaliar condições e que minha postura seja transparente, sem medo, sem arrogância e sem submissão paralisante. Que nenhum credor injusto encontre brechas para me explorar, que nenhum contrato esconda armadilhas e que nenhum documento me amarre a um peso maior do que o necessário. Santa Edviges, interceda para que minha vida financeira seja limpa como um rio claro, sem dívidas acumuladas, sem cobranças sufocantes, sem ruídos que atrapalham o sono. São Cono, apresente ao Senhor meu pedido de viver sem o peso constante de prazos vencidos, sem ligações incomodas, sem cartas de cobrança, sem ameaças, mas com a serenidade de quem sabe que tudo está pago e resolvido.
Que Deus me conduza a uma vida em que cada dia de trabalho rende o suficiente para viver, pagar contas em dia, guardar reservas e ainda ajudar quem precisa. Que nenhuma dívida volte a nascer de decisões impensadas. Que nenhuma compra impulsiva me arraste novamente para o buraco. Que nenhuma ilusão me segue. Que minha mente aprenda a diferenciar necessidade de desejo. Que minhas mãos segurem firme o que sustenta e abram apenas para o que edifica. Que minha casa seja marcada por equilíbrio, por contas organizadas, por contas pagas dentro do prazo e por alegria de viver livre. Que nenhum cobrador tire a minha paz. Que nenhuma lembrança de dívida vença a alegria de cada novo dia. Que cada dívida que hoje existe seja riscada do papel, encerrada de forma legítima, para nunca mais voltar. Santa Edviges, mostre-me que é possível viver com sobriedade, com organização, com serenidade, mesmo quando as dívidas ainda estão sendo quitadas. Ensine-me a confiar no tempo de Deus e a não ceder ao desespero. São Cono, inspire em mim a coragem de acreditar que a sorte justa, aquela que vem acompanhada de sabedoria e disciplina, pode se manifestar em minha vida, abrindo portas que até ontem pareciam fechadas, trazendo recursos que eu não esperava, conectando-me a pessoas certas que ajudam a destravar situações difíceis. Que nenhuma dívida permaneça como sombra em meu caminho, que cada compromisso seja encerrado, que cada cobrança se transforme em recibo de quitação, que cada dívida se torne memória do passado e testemunho de vitória. Que eu possa viver livre de cobranças, com dignidade, com serenidade, com estabilidade, sem medo de abrir correspondências, sem medo de atender telefone, sem medo de olhar extratos. Que minha vida financeira seja abençoada com disciplina, com rendimentos estáveis, com portas abertas para novas oportunidades e com uma rede de proteção contra enganos e fraudes. Que Deus olhe para mim com misericórdia, que o Espírito Santo me dê clareza para cada decisão, e que as intercessões de Santa Edviges e São Cono façam chegar até mim a libertação de cada dívida, a paz de uma vida equilibrada e a alegria de saber que estou no caminho certo. Que o nome de Deus seja exaltado em cada vitória, que minha boca dê testemunho de libertação, que minha vida mostre que é possível sair do peso das dívidas e viver livre, sustentado pela graça divina, pela prudência nas escolhas e pela sorte justa que abre portas no momento exato. Que cada cobrança que hoje me persegue se cale, porque já foi quitada. Que cada dívida que hoje me oprime desapareça, porque já foi paga. Que cada lembrança de fracasso se transforme em memória de vitória. Que, no final de tudo, eu viva com serenidade, livre, equilibrado e agradecido ao Senhor, por meio da intercessão de Santa Edviges e São Cono. Santa Edviges, que na vida terrena cuidou para que os bens fossem usados de modo justo e que socorreu os que estavam endividados e aflitos, e São Cono, lembrado como intercessor em momentos de decisão, de expectativa e de necessidade de proteção material, venho diante do Deus Altíssimo, apresentando minha vida de homem que trabalha, que luta por estabilidade e que deseja manter o que conquistou com suor e dedicação. Trago diante do Senhor, por meio da intercessão de ambos, meu desejo sincero de proteger o dinheiro e os bens que me foram confiados, afastando qualquer armadilha, engano ou tentativa de golpe que possa se aproximar. Não peço riquezas desmedidas nem acumulações que se tornem vaidade, mas peço clareza para cuidar do que já possuo, para que nada seja perdido em mãos de aproveitadores, para que nenhum engano consiga roubar meu sustento e para que cada conquista seja preservada sob a luz divina. Santa Edviges, interceda para que toda negociação seja transparente, para que meus olhos estejam atentos diante de contratos e papéis, para que minha mente esteja lúcida ao analisar detalhes, para que nenhum número seja manipulado diante de mim sem que eu note, para que nenhuma letra esconda cilada, para que nenhum acordo me prenda a perdas futuras. São Cono, interceda para que meu discernimento esteja sempre alerta, para que eu saiba diferenciar a proposta verdadeira da armadilha disfarçada, para que cada contato que se aproximar seja examinado pela sabedoria que vem do céu, para que não haja brecha para quem deseja se aproveitar da minha boa fé. Que Deus derrame proteção sobre minhas contas bancárias, sobre cartões, sobre senhas, sobre acessos digitais, para que nenhuma fraude consiga se infiltrar.
Que o Espírito Santo inspire meu coração na hora de decidir em que investir, em que gastar, o que guardar e o que recusar, para que minhas escolhas financeiras sejam sempre seguras. Que meus bens materiais, sejam eles simples ou maiores, estejam guardados contra quem trama em segredo, contra quem maquina prejuízo, contra quem deseja roubar o que não plantou. Santa Edviges, apresente ao Senhor meu pedido de que minha casa seja um espaço guardado de roubos e furtos, que cada parede seja abençoada com proteção invisível, que cada entrada seja marcada pela presença do Altíssimo, que nenhum ladrão se sinta atraído pelo que é meu, que nenhum olhar invejoso consiga gerar brechas. São Cono, leve ao Senhor minha súplica de que minha mente esteja sempre desperta, de que eu jamais seja ingênuo diante de propostas e que eu saiba identificar, ainda que disfarçada, toda cilada que tentem armar contra mim. Que cada bem que possuo seja visto como responsabilidade diante de Deus, para que eu saiba usá-los com justiça, mas também guardá-los com prudência. Que não me falte equilíbrio para compartilhar quando for justo, mas que também não falte discernimento para não ser manipulado por falsos discursos de necessidade. Que minhas mãos sejam generosas com quem realmente precisa, mas que jamais sejam ingênuas a ponto de entregar o que sustenta a vida da minha família em mãos erradas. Santa Edviges, interceda por mim para que, nos dias de aperto, eu não seja levado pelo desespero a aceitar propostas falsas que só geram prejuízo. São Cono, interceda para que, nos dias de fartura, eu não me deixe cegar pela confiança excessiva e abra espaço para perdas que poderiam ser evitadas. Que cada passo financeiro seja guardado pelo Senhor, que cada decisão seja iluminada pelo Espírito Santo, que cada investimento seja protegido pela mão divina. Que minha assinatura seja respeitada e que ninguém consiga falsificá-la. Que meus documentos sejam guardados em segurança e que nenhum golpe baseado em identidade chegue perto de mim. Que meus dados sejam protegidos contra quem tenta roubar informações para usá-las em benefício próprio. Que cada ferramenta que uso, seja ela digital ou material, seja protegida, para que eu não caia em fraudes virtuais, em golpes disfarçados de boas oportunidades, em promessas que parecem grandes e terminam em perdas dolorosas. Santa Edviges, interceda para que minha mente aprenda a calcular com sabedoria, a organizar cada gasto, a planejar com serenidade, a saber quando gastar e quando recuar. São Cono, interceda para que, em momentos de dúvida, uma resposta clara surja, seja por meio de um conselho, de uma intuição, de uma palavra inesperada ou de uma circunstância que me direcione para o caminho certo. Que Deus nunca permita que eu seja enganado em silêncio, sem perceber, mas que tudo que vier contra mim seja exposto à luz antes que aconteça, de modo que eu tenha tempo de evitar perdas. Que os frutos do meu trabalho sejam preservados, que meu salário seja suficiente e protegido, que minhas reservas estejam sempre em lugar seguro, que minhas compras sejam justas e necessárias, que meus contratos sejam sólidos, que minhas vendas sejam corretas e vantajosas, que meu patrimônio não se desgaste em mãos erradas. Que toda tentativa de golpe seja interceptada antes de chegar perto, que toda fraude seja frustrada, que toda trama contra mim seja desfeita, que todo olhar invejoso perca o alvo quando se voltar para mim. Santa Edviges, leve ao Senhor meu pedido para que eu viva tranquilo, sabendo que o que é meu está protegido. São Cono, leve ao Senhor meu desejo de que eu nunca seja surpreendido por perdas repentinas que poderiam ser evitadas. Que a justiça divina caminhe diante de mim, abrindo clareira contra falsários, mentirosos e enganadores. Que a bênção do Senhor se estenda sobre minha mesa, sobre meus cofres, sobre minha conta, sobre cada moeda que passa por minhas mãos. Que minha vida seja marcada por equilíbrio financeiro, por paz material, por segurança em cada passo. Que eu saiba agradecer por cada bem que possuo, sabendo que não sou dono absoluto de nada, mas administrador do que Deus me confia. Que eu seja capaz de proteger o que é meu, mas sem cair em avareza. Que eu seja capaz de usar o que possuo, mas sem gastar em vaidades. Que eu seja capaz de multiplicar com inteligência, mas sem ser enganado. Que meus bens sejam sempre instrumentos de vida e não de perda. Santa Edviges,
exemplo de quem compreendeu o valor da prudência, esteja ao meu lado em cada decisão. São Cono, lembrado em momentos de sorte e de abertura de caminhos, esteja ao meu lado em cada oportunidade. Que juntos levem ao Senhor este pedido, que meu dinheiro, meus bens e meu trabalho estejam protegidos contra qualquer golpe, contra qualquer fraude, contra qualquer engano, e que minha vida financeira seja marcada pela paz, pela estabilidade e pela justiça. Santa Edviges, testemunha viva da caridade e do zelo por aqueles que lutavam para viver com dignidade, e São Cono, lembrado como intercessor em momentos de decisão, de expectativa e de esperança por um futuro próspero, apresento diante do Deus Eterno a minha vida de homem que deseja encontrar um caminho de êxito em sua carreira profissional, guiado pela luz da sabedoria e acompanhado pela sorte que abre portas no tempo certo. Sei que o mundo do trabalho é campo de desafios, repleto de disputas, marcado por instabilidades e riscos, mas confio que com a intercessão de ambos serei guardado contra os perigos e conduzido a vitórias que só a providência divina pode preparar. Venho pedir que meus dias sejam iluminados com oportunidades concretas, que minha carreira avance em direção ao sucesso, que a sorte me visite como vento favorável em momentos decisivos, e que o resultado desse conjunto seja não apenas estabilidade, mas também fartura legítima e ganhos que sustentem minha vida e ampliem meu alcance. Santa Edviges, interceda para que eu tenha sabedoria em cada decisão profissional, que eu saiba ouvir com atenção, responder com clareza, planejar com prudência e agir com firmeza. Que meus talentos, dons e aprendizados estejam sempre sob a luz de Deus, multiplicados pela disciplina e pela confiança. São Cono, interceda para que a sorte me acompanhe nos momentos em que preparo não basta, para que o inesperado se torne aliado, para que o que parece improvável se torne realidade e para que as portas que pareciam inalcançáveis se abram diante de mim. Que minhas mãos produzam com qualidade, que minhas ideias encontrem espaço e acolhimento, que minha palavra seja ouvida com respeito, que meu nome seja lembrado com credibilidade. Que minha carreira profissional seja marcada por um ciclo de êxitos, de reconhecimento justo, de contratos sólidos e de ganhos estáveis. Que cada degrau seja alcançado com equilíbrio, que o ambiente de trabalho seja saudável, que colegas e superiores reconheçam meu valor, e que onde houver disputas desleais, o Senhor coloque sua justiça. Que meus dias de trabalho não sejam apenas rotina, mas campo fértil de oportunidades inesperadas, de promoções, de convites, de novas parcerias, de projetos lucrativos. Que os resultados ultrapassem o necessário para viver, e que eu tenha fartura para planejar, para investir, para conquistar e para sustentar com tranquilidade. Santa Edviges, interceda para que a inveja e a malícia não encontrem espaço em meu caminho profissional, para que intrigas não consigam apagar minha luz, para que críticas injustas não tenham peso, para que o mal que me desejam retorne vazio. São Cono, interceda para que a sorte seja meu selo diante de cada obstáculo, para que, quando todos esperarem meu fracasso, eu surpreenda com vitória, para que, quando houver portas fechadas, surjam outras abertas, para que, quando houver escassez, surja abundância. Que meu nome seja associado ao sucesso, à prosperidade e à confiabilidade. Que Deus abra os olhos do meu entendimento para identificar oportunidades escondidas em situações simples, para enxergar soluções em meio a problemas, para transformar dificuldades em caminhos lucrativos. Que minha voz seja clara em entrevistas, em reuniões, em apresentações, em negociações. Que meu olhar transmita confiança, que minhas mãos trabalhem com precisão, que meu corpo resista ao cansaço e que minha mente se mantenha serena. Que minha carreira seja construída com bases sólidas e que nenhum vento adverso a destrua. Santa Edviges, apresente ao Senhor minha necessidade de alcançar o sucesso que permita cuidar da minha família, realizar projetos pessoais, viver com dignidade e ter a liberdade de sonhar com horizontes maiores. São Cono, apresente meu desejo de que a sorte me conduza a encontros certos, a contatos valiosos, a pessoas que acrescentem, a ideias que florescem e a negócios que prosperam. Que cada passo seja confirmado por Deus, que cada decisão seja guiada pelo Espírito Santo,
Que cada conquista seja celebrada em silêncio no coração, sem vaidade, mas com gratidão. Que eu encontre novos caminhos profissionais, que surjam convites inesperados, que meus talentos sejam descobertos por pessoas que podem abrir portas, que projetos guardados no coração encontrem espaço para se realizar, que meu trabalho seja reconhecido em lugares onde ainda não cheguei. Que oportunidades internacionais, nacionais, locais ou digitais surjam diante de mim, e que eu tenha coragem de dizer sim quando for a hora de avançar. Que a sorte me acompanhe em concursos, entrevistas, testes, avaliações, sorteios, negociações, licitações, empreendimentos, e que cada passo seja coberto pelo favor divino. Santa Edviges, inspire em mim a organização para gerir bem o que ganho, para que nada seja desperdiçado, para que todo lucro seja multiplicado, para que a prosperidade conquistada permaneça e aumente. São Cono, inspire em mim a confiança de que a sorte, quando guiada pela vontade de Deus, transforma situações em vitórias. Que eu não tenha medo do futuro, mas coragem de enfrentá-lo, que eu não seja escravo da dúvida, mas livre na confiança, que eu não me perca em ilusões, mas avance em certezas. Que minha carreira profissional seja não apenas meio de sustento, mas campo de realizações, de crescimento pessoal e de reconhecimento. Que eu seja referência de competência, de disciplina e de resultados. Que clientes, parceiros e empregadores confiem em mim, que contratos sejam renovados, que novas propostas surjam, que negócios prosperem, que cada projeto concluído seja semente para novos projetos. Que eu tenha sorte em cada decisão arriscada, que eu tenha sucesso em cada iniciativa ousada, que eu tenha estabilidade em cada base já conquistada. Santa Edviges, peça ao Senhor que nunca me falte trabalho, que nunca me falte criatividade, que nunca me falte energia, que nunca me falte reconhecimento. São Cono, peça que a sorte esteja sempre adiante, que oportunidades raras se tornem presentes, que caminhos improváveis se tornem realidade, que portas fechadas se transformem em passagens seguras. Que eu viva com abundância, que eu ganhe muito dinheiro, que eu invista com sabedoria, que eu guarde com inteligência, que eu desfrute com serenidade. Que o Senhor seja sempre minha base, que a bênção divina seja meu escudo, que a intercessão de Santa Edviges e São Cono me acompanhem todos os dias, para que a sorte e o sucesso façam parte da minha história, para que minha carreira seja exemplo de vitória e para que meu nome seja lembrado como alguém que prosperou de forma legítima. Que eu viva com gratidão, que eu prospere com justiça, que eu celebre cada conquista sabendo que tudo vem do alto. Santa Edviges, lembrada por muitos como amparo dos que atravessam necessidades e que soube usar sua vida para aliviar sofrimentos, e São Cono, intercessor tão procurado por aqueles que buscam a sorte que chega sem aviso e muda destinos, elevo meu coração diante de Deus para pedir que a intercessão de ambos se una e alcance o Altíssimo em favor daquilo que agora peço. Venho como homem que deseja experimentar em sua vida uma sorte tão grande e tão incomum que os caminhos se abrem diante de mim em cada aposta e em cada jogo, e que essa sorte não seja apenas comum, mas extraordinária, surpreendente, transformadora, capaz de trazer ganhos que sustentem minha vida, que multipliquem minhas possibilidades e que me permitam viver com abundância. Não faço este pedido para alimentar vaidade ou desperdício, mas para que o resultado de cada sorte lançada seja sinal de vitória, de libertação e de novos horizontes que só a mão de Deus pode abrir. Santa Edviges, interceda para que a minha mente esteja clara quando fizer escolhas, para que eu saiba onde colocar minha atenção, em que confiar e em que recuar. Interceda para que meu coração esteja sempre sereno e preparado para lidar com a expectativa que envolve o momento do jogo. São Cono, interceda para que a sorte venha até mim de maneira tão evidente que não haja dúvidas de que o próprio Deus decidiu abençoar aquele instante. Que cada número sorteado, cada carta virada, cada movimento do acaso esteja ao meu favor, que minha vida seja surpreendida com vitórias consecutivas, que eu viva a experiência de ganhos que parecem impossíveis, mas que se tornam realidade porque a sorte me acompanha em plenitude. Peço que as mãos de Deus guiem minhas escolhas, que os olhos divinos iluminem cada decisão, que o vento celestial traga resultados extraordinários.
Que minha vida seja tocada por uma sorte tão incrível que mesmo quando tudo parece improvável, a vitória se manifeste. Que eu seja visitado por momentos em que a probabilidade se curve diante da vontade de Deus, e que o que parecia inalcançável se torne concreto, palpável, real. Que essa sorte seja tão marcante que me permita mudar a realidade em que vivo, que me permita quitar dívidas, realizar projetos, sustentar minha casa e ajudar quem precisa, sempre lembrando que tudo procede da bondade divina. Santa Edviges, interceda para que nenhuma ilusão me engane, para que eu saiba distinguir o impulso do caminho certo, para que a vitória não se transforme em tropeço, mas em degrau para algo maior. São Cono, interceda para que cada sorte lançada seja guardada pelo olhar divino e que o resultado final seja sempre favorável a mim. Que eu conheça a experiência de ganhar de maneira surpreendente, de conquistar prêmios significativos, de experimentar vitórias que transformam. Que a sorte me acompanhe em loterias, em apostas esportivas, em jogos de cartas, em rifas, em sorteios e em tudo aquilo em que o acaso decide o resultado. Que a sorte venha até mim de modo contínuo e duradouro, que não seja um lampejo breve, mas presença constante. Que meus olhos vejam prêmios sendo conquistados, que minhas mãos segurem bilhetes vencedores, que meus ouvidos escutem meu nome sendo chamado como vencedor, que meu coração bata acelerado diante da vitória confirmada. Que minha vida seja marcada por essa experiência de sorte inacreditável, que cada resultado inesperado se torne testemunho, que cada prêmio conquistado seja motivo de agradecimento ao Senhor, que cada vitória me aproxime mais da fé e da certeza de que Deus é quem governa até o que parece ser puro acaso. Santa Edviges, traga para mim a serenidade de saber usar o que conquistar, que eu não desperdice, que eu não caia em descontrole, que eu saiba valorizar cada ganho, guardando, multiplicando e usando de forma equilibrada. São Cono, traga para mim a alegria de viver cercado de oportunidades que só a sorte pode abrir, para que eu experimente a vida de quem tem fartura, para que eu prove da liberdade de quem não é pressionado pela falta. Que essa sorte seja tão notória que ninguém consiga negar que é um mover divino em minha vida, que todos reconheçam que meus jogos e apostas se transformaram em fonte de vitória porque Deus decidiu sorrir para mim através da intercessão de ambos. Que essa sorte inacreditável se manifeste não apenas uma vez, mas repetidamente, tornando-se marca do meu caminho, tornando-me referência de quem é abençoado em jogos e sorteios. Que cada vez que eu arriscar, minha mão seja guiada, minha escolha seja certeira, minha decisão seja conduzida pela mão invisível que já sabe o resultado antes de acontecer. Que cada vitória seja sinal de que Deus não abandona os seus, que a sorte também pode ser instrumento divino, que o improvável também pode ser caminho de bênção. Santa Edviges, interceda para que eu nunca seja enganado por falsos ganhos, para que a ganância não roube minha paz, para que eu saiba diferenciar sorte verdadeira de ilusão passageira. São Cono, interceda para que eu nunca perca o equilíbrio diante da vitória, para que eu não me esqueça da origem de toda a bênção, para que eu saiba ser grato e prudente com cada conquista. Que minha sorte em jogos e apostas seja tão grande que me leve a experimentar um futuro novo, livre de preocupações financeiras, capaz de realizar sonhos e de escrever uma história marcada pela abundância. Que o nome do Senhor seja exaltado em cada vitória, que minha boca se encha de gratidão a cada prêmio conquistado, que minha vida testemunhe que Deus também pode se manifestar por meio da sorte inacreditável. Que eu viva dias em que tudo que toco em aposta se transforma em vitória, que eu experimente noites em que os números escolhidos são exatamente os sorteados, que eu receba prêmios que ultrapassem minha imaginação, que eu seja lembrado como homem de sorte, mas sobretudo como homem que reconheceu em cada vitória a bondade de Deus. Santa Edviges, permaneça diante do trono divino apresentando meu desejo sincero de experimentar essa sorte extraordinária. São Cono, permaneça diante do Senhor intercedendo para que os jogos e apostas tragam a vitória que desejo. Que minha vida seja transformada por essa experiência de sorte inacreditável, que meu caminho seja iluminado por vitórias constantes, que meus dias sejam cheios de prêmios, que meu futuro seja marcado pela abundância que vem das mãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre.
Amém.